E aí a gente tem o tema, né, o asana, o pranayama. E aí o pranayama também ele se conecta com a intenção da prática. Existem diversos tipos de pranayama. Existem pranayamas que são mais calmantes, existem pranayamas que são mais energizantes. Então é importante a gente trazer pranayamas que trazem equilíbrio. Então é importante a gente entender qual é a intenção de cada pranayama também, para que eles conversem com o restante da prática. Então é importante que todos esses aspectos estejam linkadinhos, conectadinhos, para que haja sentido, para que tenha uma lógica na prática. E aí a gente parte para a meditação. E até eu estou falando até na ordem, né, do tema asana, pranayama, meditação. E muitos alunos me perguntam se o pranayama pode ser no início da prática, né, porque nessa ordem o pranayama está ali antes da meditação. Mas às vezes vem essa pergunta, né, pode praticar pranayama no início da prática? Então, pode, não existe nenhuma contraindicação em relação a isso, mas tudo vai depender, de novo, da intenção, do tema da prática, né? Lembrando que o pranayama é uma ótima maneira, uma ótima preparação para a gente entrar nos estados meditativos, né? Então, o pranayama, eu diria que é essencial como uma prévia, como uma preparação da meditação. Só que não tem problema nenhum também ter um pranayama lá no início da prática. Lembrando de que é importante que isso converse com a prática, né? Então, se o pranayama está lá no início da prática, é importante que ele tenha um porquê de estar ali, né? Então, se o intuito do pranayama é trazer energizar, né? Aumentar o fluxo de prana para preparar para a prática, tudo bem, não tem nenhuma contraindicação em relação a isso. Então é importante que tenha um intuito, né? Se o pranayama for para ir para o início da prática, que exista um porquê que conversa com todo o restante da prática. Então eu posso começar a prática em pé, por exemplo. Pode, não existe nenhuma contraindicação, mas eu vou até falar mais disso daqui a pouco, das categorias de posturas, mas desde que converse com o restante da prática, né? E é importante no início da prática também ter um aquecimento. A gente já não vai começar a prática de cara em posturas mais vigorosas, digamos assim, sem haver uma preparação prévia. É importante que o corpo, né, o nosso corpo físico, o corpo prânico, né, o invólucro prânico, pranamaya kosha, que tudo isso esteja preparado, né, a nossa mente esteja preparada. Então, não existe contraindicação em começar a prática em pé, mas desde que haja uma preparação, né, um aquecimento, digamos assim, para preparar o corpo para posturas mais vigorosas, né, mais dinâmicas. A gente não iniciaria a prática de cara numa postura que demanda muito sem uma preparação, né, sem aquecer o corpo. Então, o mesmo a gente aplica para os pranayamas, né? É importante que os pranayamas, se for praticar no início, exista uma intenção, exista um porquê. Às vezes pode ser até essa questão da preparação, né? Iniciar a prática com Kapalabhati, por exemplo. Se a sua intenção for preparar, né? Já gerar esse calor para o que está por vir, tudo bem também. Desde que tenha um porquê que se relacione com o restante da prática, não tem o menor problema. Mas eu não deixaria de trazer o pranayama também antes da meditação, porque a gente vê lá nas escrituras, né? O pranayama é uma incrível forma da gente se preparar para a meditação. É uma forma da gente internalizar a nossa atenção para adentrar os estágios meditativos de uma forma mais fluida, digamos assim, né? Porque muitas vezes sentar e, vou meditar agora, não funciona, né? Demora um tempinho para a gente ir se aclimatando, digamos assim, a entrar nesse estado. Então, o pranayama, tendo no início, eu não deixaria também de fazer antes da meditação. E não precisa ser nada muito demorado, né? Numa prática de 1 hora, por exemplo, uns 3 minutinhos já seria o suficiente para, se for fazer uma meditação de uns 5, 6 minutos, por exemplo, já dá uma preparação, né? Já dá esse prelúdio, né? Digamos assim, para a meditação.